Primeiro, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite e deixando até claro que ele não está vinculado ao fato de você ter me convidado para o seu canal, para que a gente batesse aquele papo lá. Nada a ver com isso. Eu, antes disso, já pensava em te convidar e a razão disso eu estava dizendo agora aqui, que é exatamente pela importância do seu trabalho nas lives, dando vozes, que é possibilitar aos autores, aos artistas, enfim, educadores. Aliás, eu vi uma entrevista sua com um educador, acho que foi ontem, né? Professor. Ah, sim, foi. Eu achei ótimo, né? A fala dele estava muito boa. É. Então, isso que você faz e outras pessoas fazem, né? De ficar levando a voz das pessoas para mais... Opa, aqui, só um parentezinho. Andréia, minha esposa. Boa tarde. Andréia, Oi, Andréia. Boa tarde. E, então, já queria te convidar por isso, né? Pela excelência do trabalho de divulgação do que eu considero como uma coisa fundamental, porque eu acredito que a gente não vai mudar nenhuma realidade no país se a gente não fizer esse trabalho de formiguinha, levando poesia, cultura, literatura, ciência, levando educação, fundamentalmente, né? Quando falo em educação, aí está se levando todas as coisas, porque a educação engloba tudo. Ninguém é absolutamente nada sem ter uma educação. Ninguém vai chegar a ser cientista, deputado, senador, presidente da República, absolutamente, nem escritor, né? Se não passar pela educação. Seja ela formal, que é fundamental, ou informal, não formal, alguma coisa vai passar sempre pela área da educação. Então, já tinha essa vontade de te convidar. E aí, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. E o que a gente estava conversando antes, eu vou dar uma repetida agora aqui muito rápida. O Café Converso, que nasceu em 2018, no início de 2018, nasceu justamente para isso, para poder levar no espaço presencial agentes culturais, né, ou pessoas que estejam envolvidas com educação, arte e cultura, não necessariamente artistas, porque alguns eram teóricos, né? O Zé Glauco, eu falei aqui, disse até que nem ia entrar em detalhes, mas o Zé Glauco é fundamentalmente um marxista, um teórico marxista. Então, ele tem gravações comigo aqui em casa, no canal do Armazém de Quinquilharias Utopias, participa do fanzine Alfarrábio, e era a possibilidade de levar isso a público para que a pessoa tivesse um contato direto com o fazedor de cultura, o fazedor de arte, o fazedor de educação, né, e pudesse ter essa intervenção um pouco mais direta. E no caso de artistas, poetas, etc., alguns livros foram lançados nesse projeto. Então, quando se lança um livro presencialmente, você tem a possibilidade de conseguir vender. E ainda bem que conseguiram, né? As pessoas que fizeram o lançamento dos livros conseguiram vender. Bem-vindo, Priscila Moreira. Bem, então é isso. O Café Conversa é um espaço criado para isso, né? Para trazer as pessoas fazedoras de cultura, fazedoras de arte. Boa tarde, Priscila. Fazedora de cultura, fazedora de arte, fazedora de educação. E não pode mais ser presencial, né? Então está sendo agora aqui no virtual. E como eu estava dizendo para você, a gente não tem limite de tempo aqui, não tem limite de horário. Quero que você fique extremamente à vontade para usar o tempo como você quiser, falar tudo que você sentir a necessidade de falar, aquilo que você achar importante falar. E aquelas coisas que, de repente, sabe, eu ficar com a pulga atrás da orelha, eu vou fazer um parênteses, né, pedir um tempo, e vou pedir a você para esclarecer um pouco mais, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre isso. Então, é isso. O Café Converso ele vem mais pela sonoridade do que pela escrita, porque na escrita é café com espaço verso. Mas na sonoridade é café converso, ou seja, café converso com. Café Converso com Cris Ávila. Então, Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui. É um prazer enorme te receber. E
A palavra é sua e a tarde também. Apresente-se e diga o que você quiser falar. Boa tarde a todos. Já que é para o café, vamos tomar café. E começa assim: tempo de mim. Talvez eu precise de tempo. Talvez eu precise de um tempo. Talvez eu precise de um tempo de mim mesmo, um tempo sadio para pensar mais, um tempo sem hora, nem segundos, um tempo assim, aquele tempo sozinho, sem vozes nem buzinas, uns dias de paz. Aquela paz interior, tempo onde eu possa buscar eu dentro de mim. Falando do tempo, que você falou que eu não preciso de me preocupar com o tempo, então foi através desse tempo que eu precisei colocar para fora as minhas angústias, os meus prazeres, as minhas euforias, minhas tristezas, que eu me tornei poetisa, poeta, como que. Então, sou Cris Ávila, do Rio de Janeiro, mais precisamente de Jacarepaguá, onde eu nasci e vivo até hoje, né? Apesar de ter mudado para alguns lugares próximos, mas continua sendo Jacarepaguá. Eu venho de um tempo em que a gente ia para a biblioteca, sala de aula, né? Na escola, ler um livro, ou mesmo só para ter, né, aquela curiosidade de pegar o livro e levar para casa. E, enfim, nem que seja uma disputa com um amiguinho, olha, peguei mais livro, não, enfim. Porque a família não tinha dinheiro para comprar, então era na escola que eu pegava foram os meus primeiros livros, né, a poder ter conhecimento, né, um conhecimento maior. E foi na mesma escola que eu trabalho hoje, que eu conheci também, por exemplo, o Rio de Janeiro, os pontos turísticos. Então, a arte foi entrando na minha vida através da educação. E eu retornei a esse local, né? Já estou trabalhando lá, vai fazer 10 anos. E eu lembro com muito carinho, quando criança, nos momentos que nós tínhamos espaço, né, para poder ir na sala de leitura, hoje atual sala de leitura, antigamente era biblioteca, eu pegava os livros, eu sentava lá num cantinho na sala, eu levava para minha casa e degustava, né, com prazer os textos. Talvez eu pudesse não conhecer, não entender muitas coisas, mas o que eu entendia, eu gostava, e eu comecei a escrever cartinha para um amigo, parabéns para dar, não tinha dinheiro para comprar um presente, eu dava copiava um pouquinho do livro, uma partezinha do livro de poema, dava para alguém de presente, e assim eu fui me habituando a ter esse prazer com a escrita, com a leitura, enfim. E as coisas foram acontecendo, e o que eu trago muito também, que eu me lembro quando criança, personagem Charlie Chaplin, ele conseguia falar com as pessoas, e né, no filme mudo, né, preto e branco, não tinha aquele colorido, aquele visual atual, mas tinha uma representatividade muito grande. E ele conseguia, através de gestos, mímicas, o que fosse lá, né, a sua atuação, transferir para a pessoa, transmitir a sua fala. E eu, às vezes, eu ficava dentro da minha casa, sentada no sofá, achando que minha mãe ia me entender a partir do momento que eu olhasse para ela e fizesse uma mímica. Porque o Charlie Chaplin trazia com tanta maestria essa troca, que eu ficava lá angustiada, querendo que alguém... Mas só que não era assim, né? Quando criança, a gente não entende muito bem. Engraçado que eu entendia o que ele me passava, mas as pessoas não entendiam o que eu queria passar. E essa história foi ficando na minha vida, né, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele. E quando eu comecei a levar meus textos para algum lugar, as pessoas gostando, né? Também tem um episódio que eu abro parênteses aqui, quando foi no ensino médio, na época do ensino médio atual, antigamente segundo grau. Eu estudei num colégio na Taquara, que chama-se Brigadeiro Short, ainda existe até hoje, e posso dizer que o número de 1.000 alunos ou mais, foi feito um concurso, alguma coisa na escola, e eu fiquei no 7º lugar, incentivado pelo professor Napoleão. Quem estiver assistindo essa live mais para frente, conheceu o professor Popô, chamavam ele de professor Popô.
de português. Ele incentivou, né? E eu fiquei muito feliz por ter, né? Número de 1.000 pessoas ou ficar em 7º lugar é um gracejo assim maravilhoso. E aí foi indo, né? Vamos dizer assim, esse primeiro título aí para mim foi um espetáculo para a gente, né? Poxa, que bacana. Mas aí voltando lá, né? Que a gente estava falando. E aí eu comecei a colocar os meus textos em lugares, né? As pessoas começaram a ler, coloquei na internet, colocava lá no Orkut, essas coisas mais antigas. Eu recebia em troca, né? Poxa, seu texto é muito bacana, fala assim. E as coisas foram acontecendo, né? Vários vertentes aí, vários trabalhos, continuamos mandando carta, lendo livros. Quando foi em 2016, mais ou menos, eu comecei a colocar com mais intensidade. Eu não sei se já tinha um Facebook, já deveria ter. E as pessoas, nossa, você escreve bem, seu texto dialoga muito com o que eu gosto, com o que eu quero falar, me expressar. Aí eu não só trazia esse trabalho, esse material, como também voltando, né? Lá em 2006, eu comecei na faculdade de pedagogia, eu abri até um blog chamado Além da Letra, e lá eu botava, não poesias minhas, mas de outros autores, né? Eu não gostei de vários autores, colocava algumas frases de Charles Chaplin. E aí isso aí foi me motivando, né? Me cativando esse tempo todo. Onde chegar mais ou menos em 2016, eu coloquei muito texto na internet e as pessoas gostaram muito. Em 2017, eu coloquei um e-book, minha criação mesmo, né? Fiz tudo artesanal, da minha forma. E aí as pessoas começaram a comprar, gostaram. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro, Você é Poema, Delícias do Cotidiano, que seria a versão do e-book que se chama Você é Poema, Temperos Poéticos e Delícias do Cotidiano. E eu peguei a segunda parte do e-book e transformei num livro impresso. A capa foi de uma pousada lá em Paraty que eu estava, que eu adorei, né? Então, muito significativa essa flor naquele momento. Você é poema, né? Tudo é poema. Não necessariamente que na época, para mim, esse seria um livro de poesia, poemas. Está aqui perto da gente, né? A Geisa, que eu perguntei para ela há pouco tempo de textos meus. Os meus textos são de poesia, são prosa literária, são, enfim, né? São esses termos. Os professores de português conhecem mais. E aí, né, ela veio assinar ali dizendo que você faz poesias, sim, né? Esse legado todo aí. E aí enfim, aí eu fui criar esse livro, né? A capa foi idealização minha, tudo meu. Mas aí eu fiz também a diagramação, fiz tudo nele, tudo. Eu fiz a ficha catalográfica, mas acontece que eu bati ficou numa dúvida, porque eu precisava de ser editora, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Poderia ser fisicamente editora ou uma empresa, se fosse uma editora. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu não vou ficar aí, pagar lá na Biblioteca Nacional para ser editora, não. Aí eu bati lá na Literis, fui bem recebida, e ela editou o meu livro e fez o trabalho todo que tinha que fazer. E a gente lançou esse livro aí, né? Lançou o livro. Depois, em 2019, lancei Temperos Poéticos, que seria outra parte do e-book. E essa aqui é uma pimenta, né? É uma pimenteira, vamos dizer assim. Aqui são os temperos. Então, esses livros, eles falam de amor, amizade, preservação do planeta Terra, porque é uma complementação do outro, né? O cotidiano. Fala de vó, preconceito, fala da discriminação, fala de amores, sedução, fala da cidade de Paraty, né? Eu fui convidada para fazer, foi em 2017 também, fazer parte do jornal Vai Paraty. E aí na época a gente conversou muito, a gente poderia fazer um trabalho onde esse texto poderia convidar as pessoas a visitarem a cidade. Aí eu comecei a estudar um pouquinho ali a ideia, e o texto é convidativo, né, para os turistas irem à cidade de Paraty. Quem lê, teve uma amiga, né, até no local que eu frequento, que ela falou, Cris, uma amiga minha, ao ler o seu livro, eu já tinha falado para ela, para nós irmos a Paraty, ao ler esse poema, foi convidativo para ir lá, e ela realmente constatou que tudo que você escreveu fazia parte ali do contexto.
E isso que mobiliza e mexe comigo, com outras pessoas, que são escritores, assim como você é escritor, outras pessoas que estão aqui, eu acho que, né, a Regina, a Priscila. Quando alguém lê o seu texto e fala assim, nossa, mexeu comigo, eu me identifiquei, remeteu a esse pensamento, fui lá no passado, ou estou no presente, ou vai me alegrar para o futuro, me deu uma mensagem, que no momento eu estava triste, aquele texto trouxe uma mensagem. Então, eu falei, puxa, que legal! E olha que eu não acreditava em mim, hein? Tem o Fábio Barreto, né, que ele até agora está um pouco ausente, né, mas ele, até pouco tempo, ele estava como repórter do SBT. Também na época me deu uma força, assim, muito gente boa. Ele até escreveu no meu livro também, na capa aqui, na contracapa. E ele também, na época, via os meus textos e falava assim, nossa, Cris, assim, uma lucidez ao mesmo tempo, um delírio, uma caminhada linda o seu trabalho. Aí eu falava assim, nossa, você que é um escritor, que está aí na mídia, falando assim, então eu vou me sentir, né, a bam aí. Ele, não, mas acredite nisso. E realmente as coisas foram acontecendo. E não, a luta. E não é por conta disso que a gente vai deixar de ser. Eu sou, né, eu trabalho, eu tenho meu trabalho para fazer, é o que eu me sustento, e não é por conta disso que eu vou me vangloriar, dizer que sou o melhor do mundo, não. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então, nesse livro, tem um pouquinho de cada coisa. E quando a minha psicóloga foi ler o meu primeiro livro, ela falou assim, mesmo se eu não te conhecesse, eu poderia só ler o seu livro, e tem um pouquinho de você aqui em cada texto. Não necessariamente que eu vivi o que está ali, mas assim, a forma de escrever, né? Um texto maior ou menor, tem gente que às vezes vai fazer um livro, alguns que eu vi, não todos, aí ele segue sempre um jeito só de escrita. Dá para identificar a minha escrita, mas eu escrevo textos maiores, menores, não fico muito presa, não quero ficar. Gosto muito de Ferreira Goulart, que ele é muito aberto, ele é Prado também, seus textos. Gosto de textos de vários autores assim, renomados, mas assim, esse espaço moderno, né, que a gente diz moderno de agora, não do tempo da história, contemporâneo, que permite que a gente possa escrever da forma mais gostosa, mexe comigo para eu poder estar sempre tendo combustível para poder cada vez mais escrever. E aí eu vou até pedir licença a você aqui para trazer um texto e vou trazendo outros textos aí à medida que o pessoal, se alguém quiser, que aí eu vou deixar uma marquinha desse livro aqui e do outro livro. Então vou trazer esse daqui, ó. Inclusive, esse texto aqui, eu acho que eu já trabalhei até com a Geisa, lá no grupo que a gente participa, não lembro, são tantas coisas, mas eu achei interessante. O texto chama-se Escolhi para Viver. Você é poema. Escolhi para viver o relacionamento com a minha consciência. Ela, às vezes, atropela, engana, torna-se frágil e finge, mas é companheira, indissolúvel, direta, discreta e vital. Ela é companheira porque, inocente, de pedra bruta, vive comigo, para cima e para baixo, tentando lapidar os meus dissabores. Ela, indissolúvel, porque por mais que eu queira, somos inseparáveis, amigas faceiras, confidentes eternas. Direta e como ela é suficiente. Mostra-se a vida transparente. Ajuda-me nas decisões e estendendo minha mão quando nem solicito. Sim, discretíssima. Ela deixa-me tropeçar. Contudo, está ali, sempre perto para me consolar. Puxa a minha orelha e deixa-me me espalhar. Que vitalidade essa menina, com um jeitinho de feminina, mas é um dragão na defesa incessante. Ela tem adjetivos não mencionáveis, carinhos ocultos, grita, dá porrada, cai guerreira, dá a volta por cima. Quantas vezes chorei, porque sou teimosa, muito teimosa. Ela, sensata, altiva, sustenta-me, acalenta-me,
Diz baixinho: sou a voz da consciência. Eu respondo meio tímida: pega a minha mão, que escolhi para viver. De Cris Ávila, você é poema. Cris, deixa eu só fazer um intervalinho aqui. Já te falei, a tarde é sua, tá? Então, você, quando for ler seus poemas, não precisa pedir licença. É parte de. Assim, Maravilha. mesmo que você não fosse tudo isso que você é, inclusive escritora, não precisaria pedir. Se você fosse motorista de caminhão, mas você escreveu um poema, por favor, leia para nós. Dá a gente o prazer de conhecer o teu pensamento, a tua ideia. Porque daí vai muito da estética, como a sua professora, a sua psicóloga disse, que lendo o seu livro, conhece você, porque tem muito de você lá dentro. Então, isso aí já tem uma coisa da estética dizendo o que é o seu plano de ideias, o que Cris Ávila pensa, como ela pensa, uma parte está nisso todo. Fique inteiramente à vontade, leia. E aqui eu só queria agradecer a presença da Monique Brito. A Monique Brito é uma outra professora que também lançou um livro. E é uma outra coisa que me fascina muito, porque a área dela não é uma área muito, digamos, artística, né? Ela é professora de farmacologia, farmácia, né? Depois aquela Monique vai dizer exatamente. Mas ela lançou um livro muito bonito, por sinal. Inclusive, ela fez um café conversa comigo presencial. A Regina Alves também fez. E a Regina Alves fez mais pelo lado do teatro, né? Porque ela é atriz. E a Monique Brito trouxe esse livro para a gente. E é uma coisa que eu acho fundamental quando você tem, mesmo que ela não leve a poesia no sentido de poemas para dentro da universidade, mas só o fato dela ser poeta e trabalhar com a questão da poesia, porque eu entendo poesia como poiesis, e poiesis no grego significa criação, isso já está dizendo que a Monique Brito, como você, como a Geisa e a Regina, a Priscila, são pessoas criadoras, não importa qual a área. Porque uma pessoa criadora vai criar aonde estiver, ela pode ser um apertador de parafuso, mas ela vai sempre criar uma maneira diferenciada e mais dinâmica de apertar parafusos, ou de conviver com os apertadores de parafusos, de tornar a sociedade uma coisa mais agradável, de minimizar esses impactos que a gente sofre vindo de um sistema que é bastante cruel, né? Então, para mim é isso, né? Que eu fiquei extremamente feliz e gratificado com a Monique Brito nesse sentido. Quando uma professora de uma coisa meio complicada, eu até brincava com ela, falei, poxa, que legal você conseguir pegar aquele monte de tubo de ensaio com um monte de misturas dentro e decodificar para a gente na forma poética que ela traz para a gente, num livro muito bonito. Então é isso. Você fique à vontade, não precisa pedir, porque se você não ler seus poemas, eu vou pedir para você ler, porque é para isso que a gente está aqui, para você contar a sua história, ler suas poesias. E só vou te pedir agora uma coisa. Qual é a editora do seu livro? Mostra de novo a capa. A Líteres. Líteres. Foi lançado em que ano? Esse primeiro foi lançado em 2018. 2018. E o Você segundo, 2019. Todos dois pela mesma editora. Sim, sim. E como é que as pessoas podem adquirir o livro? Pode entrar em contato direto comigo. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Cris Ávila Escritora. É botar @Cris Ávila Escritora, tanto num quanto no outro. Pode me chamar no privado que eu oriento, né? No caso, o trabalho ele ficou. Eu fiz com a editora, mas assim, eu me considero um autor independente, porque eu utilizei a editora de uma forma muito bacana, o processo todo, mas assim, toda a divulgação fica comigo, eu mesmo que levo para os lugares, tudo comigo mesmo. E a gente vai fazendo esse trabalho aí, quem quiser adquirir, só entrar em contato comigo, que eu envio pelo Passo de Valores, envio pelo correio. Okay. Cris Ávila no Facebook e... Cris Ávila Escritora no Facebook ou Instagram. Tá, no Twitter, no Twitter e também no YouTube. Tudo é Cris Ávila Escritora. Tá legal. Obrigado.
Bem, com relação também a essa questão do livro ser independente, aí já é um outro entendimento meu, porque eu tenho uma editora, né, que é o Armazém de Quinquilharias e Utopias, e embora ela tenha um CNPJ, mas é uma editora completamente independente. Em que sentido? Que torna-se estranho isso, dizer isso, né? Se ela tem um CNPJ, ela estaria, entre aspas, dentro do sistema editorial. Mas acontece que o CNPJ foi pura e simplesmente porque eu cansei de ficar levando mais-valia, de ser fruto de mais-valia para as editoras convencionais, onde eu pago pelo trabalho que eu realizei. Admito, eu não pago. O trabalho, a capa do livro é minha, a diagramação do livro é minha, tudo é meu. Aí eu mando para a editora bota valor nisso tudo e não me paga. Também concordo com você sobre isso, né? E aí Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, analisar, né? Mas eu estou partindo para outras. Eu estou me jogando para outras possibilidades, né? E aí realmente aí vou dizer que realmente vai ser tudo independente. Mas é verdade, isso que você falou é muito interessante, o seu trabalho também. Então, aí eu acabei criando, microempresário independente, né? Sou MEI, mas pura e simplesmente para poder furar esse muro, né, da produção, é produzir de uma outra forma. Não prender o autor, e a mim mesmo, né, porque eu já editei, já não sei, acho que 3 livros pela minha editora, aí hoje eu me sinto extremamente à vontade, porque se eu quero publicar um livro, bom, eu não vou pagar a diagramação porque sou eu que estou diagramando, eu não vou pagar a capa porque a capa é minha. E aí eu tenho, e um dia você vai acabar ouvindo lá na porta do seu Instagram, toque, 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 Cris, vai lá, vamos fazer um livro junto? Aí eu convido você, sem cobrar absolutamente nada, é um convite mesmo, né, que eu já fiz isso várias vezes com a Roberta Torres Daniel, com a Regina Alves, está aqui assistindo a gente, já fiz com outras pessoas, Andréa Maralha, com a Márcia Barbieri, eu convido o Jordão, e eu convido e dou para as pessoas 20, 30 páginas para escreverem o livro junto comigo, e em vez da pessoa pagar pelo espaço, que não paga absolutamente nada, eu ainda dou 10 livros de presente para a pessoa por ter confiado em me ceder o trabalho para a gente publicar um livro em conjunto. Interessante a proposta, bem bacana, muito Então, bacana. nesse sentido que eu digo que é totalmente independente, né? E a outra coisa, o meu, claro, né? Eu mesmo. Mas se eu fosse para uma editora, meu segundo livro, chamado Kyrie, foi editado por uma editora de São Paulo. Então, eu sou preso contratualmente, eu não posso publicar absolutamente nada, a não ser 3 poemas do livro, porque senão eu sou processado. Eu não A posso. gente fica vinculado, né, o trabalho. Então, eu não tenho o direito da venda do livro. O direito autoral é meu, certo? Mas o direito de venda não me pertence, pertence a eles. Tanto que, quando acaba o livro, eu tenho que comprar na mão deles. Entendi. Eles estão me cobrando aquilo que eles não me pagaram. Não me pagaram a diagramação, não me pagaram a capa, não me pagaram a revisão, mas eles valoraram esse trabalho. E então eu pago a ele aquilo que eles não pagaram a ninguém, nem a mim, e eles recebem. O livro fica até bem mais caro, porque hoje, sendo editor, os meus livros saem normalmente por R$ 20, meus livros, né? Saem normalmente por R$ 20. E esse lá, da mesma espessura, né, dos outros livros, eu sou obrigado a vender por 30, porque eu Sim. tenho que comprar o livro para ter. Mas então isso aí foi só um parênteses para falar da questão da publicação independente. Né? Sim, não, é interessante. São várias vertentes aí, né? Realmente, se você ficar com um vínculo aí, você tem um contrato, e aí você tem que seguir todo esse critério, o livro fica lá para vender, a não sei que passa o tempo, enfim. Mas faz parte, a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, faz parte. Sim. Sim. E, bem, aí vamos continuando. Você. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai trazer desse livro aqui, ó. Tá. Temperos Poéticos. Eu vou do anjo ao diabo. Eu falo de amor, a paixão voraz, né? Eu falo da sombra à paz, da luz à escuridão. A gente fala de tudo. E em um determinado momento eu me vi em conflito, precisava resolver uma situação com um determinado acontecimento.
E uma colega me falou assim, nossa, você tem tantas coisas brilhantes e lindas dentro de você, porque isso tudo que você está me falando, você não transforma num texto. Olha, foi a melhor coisa, porque quando fosse um desabafo, mas ao mesmo tempo, não estou indicando o que é, mas são as aflições. E ele se tornou um texto que depois foi levado por uma professora no ensino médio para trabalhar numa escola em Belford Roxo, depois ela trabalhou numa outra escola na Penha, e meu texto foi trabalhado aí por vários professores. Foi bem interessante, porque a pessoa viu no texto Sombra Maldita a parte da história, né, que é professora de história, lá dos tempos primórdios, lá das batalhas. Eu não via isso, né? E outras pessoas já viram com outra forma, e cada um vai intitulando. Então, saiu esse texto aqui, Sombra Maldita. Sombra branda, quase branca, que nada. Os degraus da vida nos fazem conhecer cada situação, divergente ou não. Quem vai dar o colorido e o grito de liberdade é você. Essa sombra maldita que nunca foi dita, mas lida nas entrelinhas, é claro. Palavras, ações, tropeços, tudo pode ser tempero para o próximo cenário apropriado. Desde o valor à intensidade. Eu, você e ele ou nós. Com ou sem nós atado. Tudo misturado. Não sabemos nada do outro, nem o seu recôndito. Só sei que o meu interior ainda agora está perverso. Vai forte. Espero acabar na luz. Sombra Maldita desse livro. Deixa eu te E aí pedir, são os gritos, né? São os gritos aí que eu vou dando, né? deixa eu te pedir para ler de novo aquele verso onde você, dentro do poema, fala da sombra maldita. Sim, sim. Espera aí que eu só fechei ele aqui.